Bom dia a todos, muito obrigada por aguardarem a nossa apresentação de hoje. Meu nome é Fernanda Cunha e eu sou engenheira de aplicações da Vaisala, em Boston. Gostaria de dizer muito obrigada por estarem aqui hoje nessa apresentação da Vaisala, que está em parceria com a Instronic. A Vaisala, como vocês sabem, tem décadas de experiência no desenvolvimento e na fabricação de sensores de alta tecnologia para medição de diversos parâmetros, entre eles a umidade, o ponto de orvalho, umidade em óleo e gases dissolvidos em óleo. Hoje nós temos aqui o gerente de vendas, Mark Gross, conosco. Mark, você gostaria de apresentar-se rapidamente para a nossa audiência? Obrigado, Fernanda. Oi, bom dia a todos. Como mencionava a Fernanda, eu sou Mark Gross. Eu sou o gerente de vendas no Brasil para a Vaisala no setor da potência. E só quero dizer obrigado por estar aqui hoje. Ótimo, ótimo. Nós também temos hoje aqui o André Marques, da Instronic, que é engenheiro elétrico formado e pós-graduado pela Universidade Paulista, Unip. Ele é especialista em instrumentação elétrica para testes e comissionamento de transformadores, com mais de 17 anos de experiência na área. Ele realiza testes de comissionamento, ministra treinamentos, palestras, seminários, além de participações em diversos eventos internacionais. Tem muito conhecimento nessa área, André. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de dizer a vocês que, se vocês precisarem de tiver qualquer dúvida técnica, por favor, usem o chat aqui abaixo nessa plataforma. Qualquer pergunta, por favor, envie para a gente. E sem mais delongas, por favor, André, vamos dar início ao webinar. Ok, obrigado, Fernanda. Bom, vamos começar então aqui o nosso webinar, né? Que hoje vai tratar do tema do comportamento da umidade no óleo, né, de transformadores, apresentando um olhar mais profundo, né, para esse fenômeno completo. Tá? Bom, dentro dessa nossa apresentação, eu vou apresentar aqui os principais temas do dia, né, que será umidade no transformador. Nessa sessão, iremos falar de maneira bastante particular da umidade alojada no isolamento sólido dos transformadores. Um segundo ponto será a umidade presente no óleo, onde a gente vai revisar a solubilidade de diferentes tipos de óleo e seus valores de saturação relativa, assim como os efeitos negativos sobre a rigidez dielétrica. O terceiro ponto será a dinâmica da umidade, onde vamos compartilhar informações recentemente coletadas por 18 sensores, comparando as diferentes unidades em operação. O quarto ponto será a esterese da umidade em transformadores, que é uma maneira de representar os dados denominados da massa de umidade. O quinto ponto será a parte de monitoramento online e seus benefícios. E o sexto ponto será a prática da instalação dos sensores. Transformadores e umidade. Esse é o nosso primeiro tema. A tecnologia atual para a fabricação da maioria dos transformadores de potência e distribuição compreende em envolver as bobinas em celulose e, posteriormente, colocá-las imersa em óleo isolante, obtendo assim um isolamento e resfriamento adequado de acordo com as características dos projetos dos transformadores. Em um grande transformador de potência, a celulose por si só pode pesar várias dezenas de toneladas, devendo conservar seco o núcleo do transformador. O monitoramento da umidade em um transformador de qualquer tamanho é importante pelas seguintes razões. Primeiro, diminuição da rigidez elétrica do óleo. É um dado de referência. A constante dielétrica da água é de aproximadamente 80 unidades.
em comparação ao papel impregnado de óleo, que é de 2 a 5 unidades. É possível perceber dessa forma uma grande diferença entre os dois valores. Segundo, o processo do envelhecimento da celulose. A quantidade de umidade na celulose se duplica, né, trazendo dessa forma a expectativa de vida de um transformador para a metade. Dessa forma, a gente pode afirmar que a entrada de umidade pode reduzir a vida útil de um transformador ativo de 40 anos para 20 anos. O terceiro ponto é o aumento da umidade, né, com a formação do risco de bolhas. O vapor de água contribui na formação total de gases diluídos, representando dessa forma, né, um aumento do transformador à medida que os gases diluídos aumentam a temperatura e a formação de bolhas. Por exemplo, um transformador que tem 2% de umidade presente no isolamento sólido, em proporção ao seu peso da celulose, terá uma temperatura de formação de bolha por volta dos 140 a 160 graus Celsius. Se o mesmo transformador dobrar a quantidade de umidade, passando de 2% para 4%, e mantendo os mesmos valores de gases diluídos, a temperatura de formação de bolha será reduzida para aproximadamente 120 graus Celsius. O que nos permite dizer, né, que a temperatura de formação de bolha baixou em 20 graus Celsius. Um quarto ponto importante é que a umidade pode condensar durante a fase de resfriamento do transformador. Por exemplo, quando um transformador é desconectado da rede. A formação de água livre pode ocorrer nas tubulações internas do transformador, contaminando dessa forma todo o sistema de resfriamento. Em uma pior situação, em um pior caso de condensação, pode causar uma falha franca do transformador. Vamos falar agora das fontes de umidade que podem afetar um transformador. A primeira delas é a umidade residual de fábrica, que durante o processo de fabricação de um transformador, o isolamento sólido ele é seco, permanecendo, por exemplo, com 0,5% da umidade em proporção ao peso do isolamento. Essa umidade que é herdada do processo de fabricação e até que a tecnologia na fabricação dos transformadores tenha melhorado de forma significativa, ela sempre existirá em uma pequena proporção de umidade antes que o transformador saia da fábrica. Um segundo ponto é umidade ambiente durante o ciclo de carga e expiração do transformador, quando a temperatura do transformador varia de acordo com as variações de carga e o volume de óleo, alterando-se basicamente o volume de óleo que se expande e se contrai dentro do tanque. Sem um mecanismo de respiração ou respiradores que podem estar saturados com vapor de água exterior, essa água virá, né, a entrar dentro do tanque via a tubulação do respirador e da parte de respiração. O terceiro é devido ao fluxo de ar úmido através de juntas mal instaladas no transformador. Frente às variações de carga que geram um gradiente de pressão entre o tanque do transformador e o ar externo que está úmido. As juntas em mau estado permitem que o ar flua através de suas fissuras, que é um lugar típico para que isto ocorra. E o sistema de circulação do óleo entre o tanque e os radiadores do sistema de resfriamento, onde, apesar de não apresentarem vazamentos de óleo visível, a umidade ingressa através da pressão negativa gerada pelas bombas do sistema. Uma quarta possibilidade é durante o comissionamento ou manutenção de transformadores. A umidade pode entrar no transformador durante as atividades de serviço no pátio ou durante as etapas de comissionamento de um transformador novo. Sempre que a pressão das partículas de água dentro do transformador forem menores que a pressão atmosférica de água, permitindo dessa forma a entrada devido à diferença de pressão. A quinta possibilidade é a formação de água pelo envelhecimento da celulose. Como uma parte do processo de envelhecimento natural da celulose, ela irá se separar em dois módulos, liberando
dessa forma a umidade que tem dentro dela. Vamos falar agora da umidade no isolamento sólido, que é um dos temas mais documentados e de maior preocupação, dado que 99% da umidade é armazenada no isolamento sólido, ou seja, é armazenada dentro da celulose. Existe uma troca constante de umidade entre a celulose e o óleo durante as mudanças de carga de um transformador. Esse é um dos temas principais deste webinar e vamos estar retomando ele em várias ocasiões durante a nossa apresentação, tendo como base informações encontradas por nossos sensores. Na imagem superior, ilustramos que à medida que a temperatura de um transformador aumenta, a umidade da celulose migra para o óleo em um processo de desabsorção. Ou seja, a celulose está perdendo umidade para o óleo. Enquanto que, na imagem inferior, podemos ver que à medida que a temperatura de um transformador se reduz, causada, por exemplo, por uma redução de carga, a umidade regressa ao núcleo, à celulose. Este processo é conhecido como absorção. E é certo que a absorção toma mais tempo que a desabsorção. Ou seja, a celulose, perde umidade para o óleo mais rapidamente do que ela absorve umidade do óleo. Outro ponto importante que tomaremos mais adiante é que para alcançar um equilíbrio entre a umidade da celulose e o óleo do transformador, é um processo que pode levar vários dias ou semanas, dependendo de vários fatores. O principal desses fatores é o perfil da carga desse transformador. Também é importante a gente mencionar que somente a umidade armazenada nas camadas mais externas da celulose irão participar da troca de umidade. As camadas mais internas e próximas ao núcleo sempre vão permanecer estáveis. Umidade no óleo. Um óleo comercial tem a capacidade de diluir água até um certo nível determinado pela curva de saturação. A solubilidade da água é exponencialmente dependente da temperatura, o que quer dizer que à medida que a temperatura aumenta, o óleo também aumenta a capacidade de diluir mais água. Observamos que o gráfico representa a solubilidade de 7 diferentes tipos de óleos minerais de transformadores, sendo que a temperatura em graus Celsius e a umidade em partes por milhão. Como pode observar, existem muito poucas diferenças entre os óleos comparados, sobretudo nas temperaturas mais baixas. Os pontos da parte de cima da curva apresentam água livre no transformador, enquanto que os pontos da parte baixa da curva são referentes à água diluída no óleo, acerca de onde gradualmente é seu ponto de saturação. Falamos de óleos sintéticos e óleos vegetais. Estes, sem dúvida, têm uma melhor capacidade de diluir a água e também apresentam um comportamento exponencial, com pontos de saturação mais elevados. A solubilidade dos óleos é afetada pelos aditivos que contém. Em termos gerais, os óleos comerciais para transformadores possuem poucos aditivos. Saturação relativa do óleo. Porém, primeiro vamos definir uma medição que a indústria elétrica tem utilizado por muitos anos, que é a medição em partes por milhão, que significa 1 litro de água presente em 1 milhão de litros de óleo. Por outro lado, a porcentagem de saturação relativa é um conceito diferente e é definida como a relação da quantidade de água presente na quantidade máxima de água que o óleo pode diluir em uma determinada temperatura. Por exemplo, a uma determinada temperatura,
o ponto de saturação do óleo é de 200 ppm, com 100 ppm de água dissolvida. Temos dessa forma uma porcentagem de saturação relativa de 50%. Em outras palavras, o óleo está saturado a 50%. Outra maneira de expressar a medição utilizada pela indústria elétrica é através do coeficiente, o ppm por massa, sendo a unidade representada em gramas de água por milhões de litros de óleo. Efeitos da saturação relativa sobre a rigidez dielétrica. Continuaremos falando sobre porcentagem de saturação relativa e seus efeitos sobre a rigidez dielétrica do óleo. Primeiramente, a rigidez dielétrica é definida como o valor limite na qual o material perde suas propriedades isolantes e passa a ser um condutor, normalmente medida em volts por metro. Para os efeitos dessa apresentação, vamos expressá-la em porcentagem com respeito aos valores nominais do óleo medido. No gráfico que estamos observando, veremos sobre as escalas de porcentagem de saturação relativa à rigidez elétrica do óleo, apresentada em porcentagem do valor nominal. Estando em cima do eixo Y, em zero, podemos dizer que 0% de rigidez elétrica do óleo, neste momento, o óleo terá perdido total as suas propriedades de isolamento. Ao contrário, quando o óleo é novo, estamos em 100% da rigidez elétrica e 0% da saturação relativa. Podemos dizer, neste caso, que não existe água diluída no óleo. A Vaisala realizou 8 testes em amostras de óleo mineral em diferentes etapas de sua vida útil, sendo a curva na cor negra o valor médio dessas diferentes amostras de óleo. Interpretando os dados obtidos, podemos observar que abaixo dos 20% da saturação relativa, as propriedades de rigidez elétrica do óleo permanecem quase íntegras, sem alteração. Se avançarmos sobre o eixo até 40% da saturação relativa, é identificada uma degradação muito rápida das propriedades do óleo isolante. Quando alcançamos 50% da saturação relativa, a rigidez dielétrica do óleo é de somente 30% do valor nominal. Durante o decorrer deste webinar, vamos retornar esse conceito para avaliar o estado de um lote de transformadores mediante o conceito de massa de umidade. A dinâmica da umidade em um transformador sob carga. Queremos compartilhar com vocês informações recentes que ilustram o fenômeno da taxa de absorção e desabsorção da água entre a celulose e o óleo. Os dados que estamos visualizando foram obtidos através de nossos sensores de umidade no óleo instalados em um transformador de 10 MVA com resfriamento natural. Interpretando os dados, o gráfico negro representa a corrente de carga do transformador em amperes. A linha roxa corresponde à temperatura do óleo em graus Celsius e a linha azul à umidade em ppm. Depois de vários dias, podemos distinguir a tendência da temperatura que segue a carga e a da umidade que segue o mesmo padrão, com um notado atraso, devido principalmente ao processo de desabsorção. A dinâmica da umidade, taxa de desabsorção versus taxa de absorção. O gráfico seguinte nos permite observar de maneira mais detalhada que os picos de carga do transformador em questão ocorridos entre o dia 18 e 24 de dezembro. A linha vertical pontilhada na cor negra indica o início do pico de carga do dia 20 de dezembro, onde a temperatura subiu de 25 a 50 graus Celsius, aproximadamente. Observe que a umidade aumenta de 30 a 60 partes por milhão na linha de cor azul. Aqui podemos observar o atraso devido à resposta lenta da umidade frente a uma mudança de temperatura.
No dia 22 de dezembro, podemos observar que a temperatura chegou a 20 graus Celsius e que é a temperatura normal de operação antes do pico de carga. Um dia depois, dia 23 de dezembro, não voltou aos níveis normais de operação. Provavelmente ainda irá demorar alguns dias a mais. Por que isso acontece? Isso acontece devido à taxa de desabsorção, que é o mesmo que dizer que a taxa de migração da água da celulose para o óleo é um processo mais rápido que o retorno da umidade presente no óleo para a celulose. Depois de apresentar o pico de temperatura do transformador, a umidade nessa semana esteve em um nível mais alto por vários dias, lembrando dos impactos negativos sobre a rigidez elétrica do óleo, que pode aumentar o risco de falhas por um baixo nível de isolação. A dinâmica da umidade, esterese. A dinâmica da umidade esterese. A dinâmica da esterese é definida como a tendência de um material em conservar suas propriedades na ausência do estímulo que as gerou. O que observamos graficamente é que o gráfico da umidade versus a temperatura em uma representação de ciclos de resfriamento e aquecimento de um transformador. Uma flecha apontando para a direita e para cima indica que o transformador está em fase de aquecimento. Todavia, as flechas apontadas para a esquerda e para baixo indicam que o transformador está entrando numa fase de resfriamento. Os dados foram obtidos através de sensores da Vaisala instalados em um transformador com resfriamento forçado, tipo ONAF, que é óleo natural ar forçado. Se pode observar que o transformador opera de maneira normal, em uma faixa de temperatura de 15 a 40 graus Celsius. É possível identificar uma falha no sistema de resfriamento quando temos uma elevação de temperatura de 35 a 55 graus Celsius aproximadamente. A umidade em ppm também dispara, subindo para valores acima de 60 ppm. Em aproximadamente 55 graus Celsius, pode-se verificar que o transformador entra em um ciclo de resfriamento através da direção das flechas. Esta é a maneira a qual representam os dados conhecidos como massa de umidade. A dinâmica da umidade, esterese. Caso 2. Se traçarmos uma linha vertical a 35 graus Celsius, encontramos duas diferentes medições de umidade em um óleo atribuídas à esterese, 30 ppm e 60 ppm. Independentemente, encontramos um ciclo de resfriamento ou aquecimento. A esterese não está relacionada à precisão do sensor. A esterese é causada por um fenômeno puramente físico. A dinâmica da umidade e os fenômenos de absorção e desabsorção já explicados anteriormente.
Amostras de óleo de um transformador com baixa carga. Trataremos de dados encontrados através da curva de Ohms, as quais foram publicadas nos anos 60 e correlacionam a umidade do óleo ppm à umidade em isolamento sólido a diferentes temperaturas. O método convencional, em grande parte da indústria elétrica, consiste em tomar uma amostra de óleo de maneira periódica, tipicamente 1 ou 2 vezes ao ano, e encaminhar para ela fazer uma análise de laboratório e obter a quantidade de umidade do óleo para ser correlacionado com as curvas de Ohms, para obter a porcentagem de umidade de isolamento sólido. Vamos recordar 2 pontos obtidos no slide anterior a 35 graus Celsius, que possuem 30 e 50 ppm, e transportar esses valores para a curva de Ohms. Obtemos um valor de umidade no isolamento sólido de 4,2% a 6%. Basicamente, temos uma variação de 2%. Podemos concluir que a curva de Ohms foi projetada considerando o equilíbrio entre a celulose do óleo, que é muito difícil de se obter. Outro ponto a questionar sobre este método é que não considera o cenário de envelhecimento do óleo ou da celulose. Ele foi projetado considerando um transformador novo com óleo seco. Amostra de óleo de um transformador de baixa carga, caso 2 esterese. Analisando o segundo caso, em termos gerais, trata-se de um transformador mais seco. A temperatura normal de operação está na faixa de 15 a 40 graus Celsius. Tomando como base 30 graus Celsius, a umidade varia na faixa de 8 a 15 ppm. A dinâmica da umidade expressa em porcentagem de saturação relativa. Falamos agora da dinâmica de umidade em relação à porcentagem de saturação relativa. Recordamos que a saturação relativa do ar é um processo dependente da temperatura, de forma exponencial. Uma maior temperatura aumenta a capacidade do óleo de diluir a umidade. De forma que quando temos uma rápida queda de temperatura, a porcentagem de saturação relativa aumenta, mesmo sem o ingresso de mais umidade no transformador. O ponto de saturação está variando à medida que a temperatura varia. Se considerarmos o cenário de um transformador com certo grau de umidade, que está tendo carga normal por alguns dias, e esse mesmo transformador é desenergizado ou passa a operar com carga baixa durante a noite, por exemplo, a qual ocorrerá uma queda de temperatura. Com isso, o risco de que esse transformador frio e sem carga tenha uma alta porcentagem de saturação relativa potencialmente pode chegar até 100% da saturação relativa, nível a qual se forma água livre no sistema. Quando este transformador for reenergizado, a rigidez elétrica do óleo estará baixa, provavelmente na faixa entre 20% e 40%, o que é uma fração da rigidez elétrica do óleo normal. Se trata desta forma de um nível perigoso. Em comparação à medição em ppm, considerando a medição em porcentagem de saturação relativa, sem que ocorra novos ingressos de umidade no óleo e sem a entrada de mais umidade, é um indicativo de que a rigidez elétrica está variando. Se a porcentagem de saturação do óleo é reduzida, a saturação relativa aumenta. Dinâmica da umidade expressa como porcentagem da saturação relativa. No gráfico que estamos observando, inclui a medição de nossos sensores em ppm, a temperatura do óleo em graus Celsius e a porcentagem de saturação relativa do óleo. Temos a linha do tempo em um período de semanas e o eixo das linhas à direita temos a umidade em ppm na cor azul
e a temperatura em graus Celsius na cor vermelha. Podemos observar uma coincidência dos padrões que mostramos anteriormente e temos o ppm da umidade seguindo a temperatura com certo atraso. Na parte à esquerda da linha, temos a porcentagem de saturação relativa do óleo na cor verde. O círculo colorido marca um período de tempo da qual a unidade em ppm e a temperatura baixaram. A porcentagem de saturação relativa permanece alta como consequência do lento processo de regresso da umidade para a celulose. É possível afirmar que a absorção é dependente exponencial da saturação do óleo e da temperatura. A dinâmica da umidade, porcentagem de saturação relativa do óleo, os dados em destaque. No gráfico, observamos que os dados de maneira mais detalhada, a temperatura máxima se apresenta no dia 20 de dezembro e foi de aproximadamente 55 graus Celsius. A umidade máxima em ppm é alcançada um dia depois, dia 21 de dezembro, atingindo 63 ppm. No dia 23 de dezembro, a porcentagem relativa foi a 61%. Mesmo com a queda da temperatura, o ppm baixaram a operações típicas. Ao nível de 61% de saturação relativa, a rigidez dielétrica é de apenas 40%. Se a temperatura baixar alguns graus Celsius a mais, é possível que o transformador apresente água livre. Monitoramento online. Benefícios do monitoramento online da saturação relativa. Os monitoramentos online são a única possibilidade de se contar com uma fotografia das condições da umidade do transformador em 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A coleta de uma amostra de óleo em um transformador, nos melhores casos, é dada a cada 6 meses, de acordo com as práticas comumente adotadas. Elas representam uma única fotografia instantânea do momento em que o óleo foi coletado. Não consideram muitos fatores importantes que afetam a interpretação dos dados. A porcentagem da saturação relativa nos ajuda a medir o risco da formação de água livre em um transformador e nos indica a rigidez elétrica do mesmo. A medição da saturação relativa também nos brinda como sendo a mais confiável para medir a umidade no isolamento sólido. O gráfico à esquerda mostra a variação de porcentagem da saturação relativa em um período de 3 dias. Podemos obter valores entre 4% e 6%. No gráfico à direita, temos uma representação da curva de Ohms, relacionando a umidade do óleo com a umidade do isolamento sólido. Porém, dessa vez, foi publicada pelo SIGRE com uma modificação, onde se tem a leitura em ppm pela leitura em porcentagem da saturação relativa. Transportando os valores medidos de 5% da saturação relativa para o gráfico, obtemos a 40 graus Celsius o valor da umidade do isolamento sólido de 2,5%. O mais interessante para ressaltar neste gráfico é que as diferentes tendências correspondem a diferentes temperaturas. Estão mais próximas umas das outras, o qual tem como consequência uma maior precisão, uma menor incerteza na medição da umidade do isolamento sólido, tendo como cálculo menor dependência da temperatura. De acordo com o publicado pelo SIGRE, pode-se considerar que a variação da saturação relativa do isolamento sólido é independente do envelhecimento do papel e do óleo. Qualificando um lote de transformadores em ppm. Vamos aplicar agora o conceito de massa de umidade para analisar o estado de um lote de transformadores.
Começando com uma medição em ppm. Estamos visualizando 6 transformadores de potência em uma faixa de 10 a 60 MVA. O transformador TRH, na cor azul, é um transformador de mais de 20 anos em operação que sofreu revisão na metade da vida. O transformador laranja é um transformador recentemente adquirido, transformador novo. Os sensores de umidade da Vaisala, em todos os casos, foram instalados na cabeça do radiador de resfriamento. Como podemos ver, as temperaturas de operação típica dos transformadores TRP1, TRP2, TRP3 está entre 10 e 50 graus Celsius. O transformador TRH, a qual foi praticado a secagem do óleo, e o transformador novo trabalham em uma faixa de 40 a 70 graus Celsius em condições normais. Podemos concluir que quanto mais úmido se encontra um transformador, a curva tende a subir para o canto superior esquerdo e a histerese observada é menor. Em outras palavras, o efeito da temperatura é maior com relação à variação da umidade. Mudaremos agora a medição de ppm para a porcentagem de saturação relativa sobre o mesmo lote de transformadores. O principal dado sobre o qual estamos interessados é a variação da porcentagem de saturação relativa e seus efeitos sobre a rigidez elétrica. Relembramos que 20% da saturação relativa e valores menores de rigidez elétrica são praticamente a mesma que a de um transformador completamente seco. Quando a porcentagem de saturação relativa atinge valores acima de 30%, a rigidez elétrica cai rapidamente. Graças a essas informações, podemos concluir que o transformador TRP1 e TRP2 são os que têm maior risco de apresentar falha de isolação devido à perda da rigidez elétrica. Instalação dos sensores. Exemplos de instalação. Nossas recomendações para a melhor instalação dos sensores é a instalação em um ponto onde exista livre circulação de óleo. Em particular, o ponto mais próximo da saída do radiador do sistema de resfriamento, com a finalidade de ter uma amostra mais representativa possível do óleo do transformador. Em toda a instalação, recomendamos evitar pontos com pouca circulação. Não recomendamos instalar próximo à válvula de dreno do óleo instalada em todos os transformadores, porque é muito provável encontrar resíduos da decomposição de papel nesse ponto. Agradecemos a participação de todos. Chegamos ao final da nossa apresentação e gostaríamos de finalizar mencionando que a Vaisala tem mais de 80 anos de experiência em medição de umidade, fabricando sensores fixos e portáteis, mais exatos e com menor perda ao longo prazo. Adicionalmente, gostaríamos de informar que contamos com sensores para medir umidade, temperatura e também hidrogênio. Neste caso, é o equipamento MHT410. Para um diagnóstico mais completo e mais preciso, podemos também recomendar o equipamento OPT-100, que é capaz de medir acetileno, etileno, metano, etano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, umidade e temperatura, utilizando uma tecnologia NDIR, que nos permite ter leituras mais exatas sem a necessidade de consumíveis, sendo um equipamento livre de manutenção. Finalmente, convido vocês a visitar as nossas páginas na web, página do Instituto Instronic, que é institutoinstronic.com, página da Instronic, instronic.com.br, a página da Vaisala. Deixo abaixo o meu endereço eletrônico, que é andré@instronic.com.br, que vai estar disponível para vocês tirarem quaisquer dúvidas que forem necessários.
Nas nossas páginas na web, vocês também vão encontrar outros cursos e webinars gratuitos. Obrigado pela participação de todos.